Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Quero deixar um verso aqui para a nossa meditação. Salmo 144, verso 15 diz: Bem-aventurado o povo a quem assim sucede, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Nós sabemos que, analisando o contexto atual, como já falei em outros vídeos, nós temos vivido um caos jurídico, onde não há clareza na jurisprudência e nos julgados, um caos político onde o Congresso tem sido constantemente desrespeitado, como no caso aí, né, da criação de leis, do veto a tributos, né, criação proibindo tributos, aí o Supremo Tribunal Federal, através de um partido, vai lá e derruba. Então, nós vemos que é muito perigoso esse alinhamento do executivo com o judiciário, perseguindo, a meu ver, aí, o Bolsonaro, um julgamento que o próprio Luiz Fux falou que foi totalmente legal, uma vez que não concedeu prazo hábil para os advogados terem acesso, em que se julgou um ex-presidente na quinta turma, ao invés de se julgar no pleno. Não lhe foi concedida a ampla defesa e contraditório, houve cerceamento do direito de liberdade de ir e vir antes mesmo da condenação, e um juiz ele não pode ser o que dá origem ao inquérito, o que julga, né, o que sentencia, o que é a vítima, né. Nós vemos que não houve respeito aí ao princípio ao fato de os políticos, né? Não só os políticos, mas os juízes, em específico eu falo aquele que julga aqui, né? Se declarar suspeito. Então nós temos visto um completo caos em todas as áreas. Mas ao contrário disso, a palavra de Deus vai nos dizer que bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Uma nação que está fundamentada na palavra, uma nação que crê no Senhor, ela busca a justiça, ela busca a equidade, ela busca, de certa forma, o bem-estar do seu povo. Nós temos visto aí autoridades que nos parecem que estão mais interessados em satisfazer o desejo de grupos internacionais ou de países externos do que a vontade do próprio povo brasileiro, que tem sido sistematicamente e assim continuamente desrespeitada, entendeu? Então nós sabemos que dias maus virão, mas apesar de tudo isso, os nossos olhos não devem estar nos dias maus, porque nós sabemos que existe um Deus, que ele tem controle sobre todas as coisas. E quando uma nação ela se volta para o Senhor, ela se humilha nos pés do Senhor, Deus, ele tem misericórdia e Deus restaura. A palavra de Deus é clara em demonstrar ali em Juízes capítulo 6, em que Israel estava sendo subjugado pelos midianitas, amalequitas, amonitas, que vinham como em grande multidão para arrasarem ali as suas colheitas, não deixava nada para eles. E no meio daqueles homens, Deus escolhe Gideão. Gideão, a princípio, ele fala para o Senhor: eu sou o menor da minha família é a mais pobre, né? Quem sou eu? Mas o que ele via a respeito dele mesmo, né, não importava. O que importa foi o que Deus viu nele. Falou: vai nessa tua fé, homem corajoso, homem guerreiro, homem valente. Nós vemos que, de certa forma, Gideão era sim um homem inconformado, porque ele estava malhando trigo no lagar. E no lagar se pisam uvas e não se malha o trigo. Então nós vemos que claramente ele era um homem indignado com aquela situação. E Deus procurou um homem que não se conformasse, que não se sujeitasse àquela situação, para mover as sortes de Israel, para transformar e quebrar o jugo da escravidão e da destruição ali. Então, da mesma forma, Deus procura homens e mulheres que sejam corajosos, né? Como Davi, como Gideão, como eu aqui que estou dando a minha cara para bater, como Nicolas Ferreira,
né? O que aconteceu com Charlie Kirk nos Estados Unidos não deve nos calar, mas deve nos fortalecer, entendeu? Inclusive, eu penso que deve haver um tratamento na mesma moeda, entendeu? O artigo 23 e 24 do Código Civil dá base para isso, entendeu? Na legítima defesa, caso haja agressão, para defender a si ou a terceiro, nós podemos sim usar porrada, né? Usar o que for necessário ali. Não estou fazendo apologia ali para ninguém cometer crime, mas eu falo que ninguém também tem que ficar apanhando ou sendo xingado de otário e as pessoas, né, e os esquerdistas e comunistas aí só rindo. Não, eles devem sentir o peso da mão da mesma forma em que eles vierem, da mesma forma, entendeu? Nós vemos que nosso país é um país muito pacífico. Veja o que está acontecendo no Nepal, entendeu? Ali, políticos esquerdistas e comunistas quiseram, de certa forma, blindar as redes sociais, normatizar, regular as redes sociais, e todos aqueles jovens e homens foram aonde estavam os políticos e queimaram tudo, entendeu? Eu acho que os políticos, eles deveriam respeitar mais, não só os políticos, eu acho que os políticos, na verdade, em sua maioria, né, eles respeitam, mas nós temos visto uma clara afronta do judiciário e alguns órgãos e instituições instrumentalizados ali pelo alinhamento entre o Executivo e o STF. E nós não devemos aceitar essas questões, entendeu? E também penso que não é crime de opinião nós falarmos contra essas coisas, porque em governos anteriores sempre houveram, inclusive na época do Bolsonaro, muitas pessoas gravavam nas redes sociais levando o caixão de Bolsonaro e nada disso aconteceu, entendeu? Então fala-se mal contra Jesus, fala-se mal da igreja, mas quem fala mal, por que você não tem coragem de falar mal de Maomé? Né? Por que você não é homem para, de certa forma, ir contra outros valores ou mesmo defender a própria família, entendeu? Então nós vemos assim que a sociedade ela tem estado corrompida e nós não podemos nos amoldar, mas nós devemos transformar a nossa mente conforme a palavra de Deus a cada dia, porque uma nação que serve ao Senhor, ela é feliz. Uma nação que serve ao Senhor, ela cresce, né? Ela se desenvolve financeiramente, industrialmente e assim por diante. Veja os países mais poderosos aí, se são comunistas ou se são os países liberais. Veja, por exemplo, que todos os países em que foi instaurado o comunismo, como, por exemplo, ali na Argentina, estava quebrado, né? O Milei agora está consertando. A China, todo mundo fala, não, é o meu modelo modelo comunista, mas nós vemos que ali a China, ela tem um regime totalitário controlado ali pelo PCC, mas o Partido Comunista, né? Mas ela adota em sua forma de aquisição de bens e capital o regime capitalista, entendeu? Então, nós vemos que sociedades que verdadeiramente são prósperas, que crescem, em que seus cidadãos crescem, elas são capitalistas, fundamentadas na palavra, no liberalismo econômico, na defesa da família, da propriedade privada e assim por diante. Nós não podemos aceitar essa afronta, até mesmo, não vou falar do Estado, né? Porque o Estado brasileiro, ele não é comunista. Mas nós vemos um poder, uma corja que está aí tentando instaurar, fazer descer goela abaixo o comunismo no Brasil, e isso não vai acontecer. Por isso, Trump, se você estiver vendo esse vídeo, intervendo no Brasil, nós brasileiros, homens de bem, né, nós não aceitamos e também não temos força para lutar. Mas se nós nos conscientizarmos e houver ajuda estrangeira, né, do Trump aí, dos países que são amigos, né, o Bukele, o Milei, com certeza nós conseguiremos extirpar essa escória do poder
corrupta, que está corrompendo o Banco do Brasil, INSS e vários outras instituições, inclusive a judiciária do nosso Brasil, entendeu? Então fica aqui o nosso abraço, fica aqui o nosso protesto, e quer dizer, não abaixemos a cabeça, mas que nós venhamos lutar até o fim, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.